Sejam bem-vindos, meus queridos ouvintes e telespectadores da rádio O Imparcial. Eu me chamo Marlan Levi e hoje estamos aqui com uma convidada muito especial para falar de cinema, de cultura, de um projeto importantíssimo, né, para a sociedade, que é o Solta na Maré. E a Nicole Machado está aqui para falar um pouquinho sobre como foi essa ideia, quais são os aspectos, as curiosidades. Como você está, minha amiga? Tô bem, né? Melhor agora que eu tô aqui falando sobre esse projeto com vocês. Olá, ouvintes do Imparcial. É uma satisfação, né? A gente poder estar realizando esse projeto agora e falando sobre ele. Bom, antes que a gente fale um pouquinho sobre a nossa pauta, sobre o projeto, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, da sua área profissional, o que fez a Nicole trabalhar hoje com o cinema, é uma paixão? Qual é a sua relação com a arte nesse sentido? Então, eu comecei faz tempo, né, no teatro. E aí do teatro eu enveredei para várias outras coisas, né? O teatro me fez me apaixonar por fotografia, por audiovisual, né? E aí desde então tenho atuado aí na direção, dramaturgia, roteiro e pensando também, né, em formação também artística, tanto teatral como audiovisual. E aí o projeto surge a partir da nossa experiência, né, minha e das meninas das outras produtoras que estão comigo aí nessa empreitada, a partir da nossa experiência com o cinema, com comunidades, né, com a necessidade de formação, de reciclagem, de um pensamento sustentável também nas artes. Para quem não conhece o projeto Solta na Maré, ouviu falar, mas não entende perfeitamente como ele acontece, explica para a gente como que ele é realizado, qual o objetivo, qual a missão, a definição desse projeto. Então, o Solta na Maré, ele é uma mostra de audiovisual, né, totalmente movida à energia solar. Esse evento ele tem o objetivo de levar a linguagem cinematográfica para lugares que tenham uma certa dificuldade no acesso, tanto no transporte, quanto também algumas limitações energéticas que acabam dificultando para que os povos dessas regiões eles tenham acesso a eventos maiores, porque os eventos geralmente eles demandam muita estrutura, muita energia elétrica, né? E aí acaba que essas áreas elas não têm tantos acessos a bens culturais como nós que estamos aqui, né, num grande centro. No mês de novembro, me corrija se eu estiver errado, vocês levaram o cinema ao arquipélago de Maiaú, correto? Correto? Estamos indo agora. Estão indo. Qual é o grande desafio para realizar essa iniciativa? Porque a gente sabe que exige muitas pessoas, né? Exige uma união. Quais são os desafios, as complicações para que realmente esse movimento aconteça com efetividade nessas comunidades? Acho que as maiores dificuldades, elas são de logística e transporte, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente quer realizar uma amostra grande, levar uma grande estrutura, a gente tem aí certos limites, né? De volumes que a gente pode levar, de pessoas também, né? Porque é um transporte multimodal, a gente sai daqui terrestre, pega um ferry, depois pega outra van para ir para um porto, né? Chega lá no porto, a gente pega um barco. É uma travessia que ela não é fácil, que ela depende das marés, que nessa época tem um pouquinho mais de vento. Então, a viagem foi toda pensada, né? A gente precisava ir numa época que tenha sol, tenha bastante sol, né? Mas que o vento também cooperasse para que a gente conseguisse chegar sem maiores intercorrências. Afinal, a gente vai com uma certa quantidade de equipamento e com 10 pessoas, né? Fora as pessoas de lá, né? Que estão trabalhando no projeto. E como que é essa realidade no sentido de sustentabilidade? Isso a gente sabe que é um ponto muito importante, não só hoje, né? Um assunto extremamente importante para a sociedade há muito tempo, mas com a chegada da COP30, o aquecimento global aí cada vez mais avançando, a gente acaba percebendo que a sociedade volta mais os olhos para esse assunto. Com esse objetivo, o projeto ele tem essa intenção, né, de mostrar o cinema de uma forma sustentável. E pensando nisso, eu queria que você contasse qual foi, de onde veio essa ideia de trazer essa realidade de uma forma diferente, né, para muitas pessoas que às vezes não nem sequer imaginavam que poderia realizar isso dessa forma. Então conta pra gente como que veio essa ideia mesmo de trazer algo inovador, de trazer algo
inédito para essas pessoas? Tá, essa ideia surgiu a partir de uma viagem que eu fiz, né, lá para o sul do Maranhão, em Carolina, né? O meu pai, ele nasceu lá, inclusive, ele cresceu em uma região lá que até hoje não tem energia elétrica, né? Assim, Carolina tem a energia elétrica, mas tem certas regiões ali mais perto dos morros, dentro mesmo da Chapada das Mesas, onde a energia é muito recente, né? Há pouco tempo elas receberam placas solares com baterias e outras regiões ainda não têm. E aí, assim, eu sempre vou para lá com a minha família. E aí, numa dessas vezes, assim, acho que é mais ou menos 1 ano e meio ou 1 ano, eu estava conversando com uma pessoa de lá que trabalha vendendo comida mesmo dentro da Chapada e que recebeu a energia elétrica há pouquíssimo tempo, né? Tá com uma bateria, algumas placas na sua casa e a gente começou a conversar sobre o novo hábito ali na casa de ver televisão, né? E aí, conversa vai, conversa vem, a gente falando sobre séries, novelas, filmes. Ela me relatou que nem sempre dava para ver muita coisa, né? Porque como o fornecimento de energia lá ainda era muito limitado, era preciso às vezes escolher entre deixar ali um freezer que servia para gerar renda ou deixar uma TV ligada para ver uma série, né? E aí isso assim me abateu assim de uma maneira que eu pensei, não, não basta, né, fornecer. A gente precisa garantir a fruição, o direito dessas pessoas também, né, às tecnologias que estão disponíveis, né? E aí, a partir disso, assim, eu fiquei pensando, nossa, como que a gente pode fazer? Porque ao mesmo tempo, ok, a gente leva uma estrutura para um lugar desse que é mais isolado, mas lá tem uma limitação energética. E como é que a gente vai fazer? Vai impactar na estrutura que esses locais têm, pode causar alguma coisa, né? Pode acabar pegando ali um pouco de energia que seria usada para outra coisa. Afinal, tudo é armazenado em baterias, né? Nessas regiões. E aí a gente começou a pesquisar tecnologia, né? E vimos que era possível realizar pequenos eventos, né? Começamos a pesquisar o que a gente precisava de quantidade de energia por geradores movidos a placas solares, né? E aí, a partir daí, foi que surgiu o projeto. A gente começou uma negociação nesse equipamento. O nosso equipamento veio da China, né? A gente fez uma negociação direta com a Isso fábrica, mais porque ou é muito menos caro. em que época? Há quanto tempo, mais ou menos? Olha, acho que a gente já tem 1 ano já que a gente Massa. começou as negociações, porque o equipamento é muito caro, né? Porque nem sempre comercialmente compensa, né, para as empresas, mas para nós isso não é uma questão de será que comercialmente compensa para nós socialmente, culturalmente, pelo peso educacional que isso tem. E aí foi que a gente conseguiu, né, adquirir esses geradores, adquirir as placas solares móveis de alta eficiência. E aí a gente, mesmo que a ideia tenha surgido lá no sul do Maranhão, a gente pensou, né, que comunidades também com dificuldade de acesso que tinham o fornecimento de energia, a rede de energia elétrica de forma recente, né? E aí a gente lembrou do arquipélago de Maiaú, que fica ali em Cururupu, né, que tem diversas ilhas, uma minoria habitada em onde a energia elétrica é muito recente, até bem pouco tempo. Essas ilhas elas tinham ali a sua iluminação pública fornecida por geradores a diesel, né? Alguma certa energia ali para as casas e para o comércio também fornecida de uma maneira que não era uma energia limpa, né? E isso é muito paradoxal. A gente falando ali dentro de ilhas que estão dentro da reserva extrativista de Cururupu, né? Que são comunidades que se preocupam com a preservação, que cuidam de seus territórios e que acabam sofrendo impactos, né? Porque eles recebem ali também muitas coisas que vêm, né? Pelas marés. E então a gente pensou por onde é que a gente vai começar, né? E aí por tudo isso, né? Pela questão também da encantaria, das coisas que nos ligam ali às histórias. A gente escolheu começar pelas ilhas de Caçacoeira e Lençóis, né? Inicialmente gostaríamos de fazer 3 ilhas, mas, como eu disse, os trajetos são totalmente diferentes um do outro, né? Então, foi isso. E do ponto de vista educacional, eu queria que você falasse um pouquinho qual é a importância desse projeto para a sociedade, de que forma essas comunidades são beneficiadas com uma iniciativa como essa. Então, a gente acha que isso, né, por sabermos a partir de conversas ali, né, com pessoas da localidade, que vai ser a primeira experiência com uma tela grande, né, de cinema,
A gente acha que esse impacto, né, ele é principalmente da ordem de que eles também podem fazer, né? Eles vão se ver nas telas pela programação, né, pela curadoria de filmes que a gente fez, pela oficina que a gente vai fazer, que vai gerar um pequeno filme também, eles vão poder se ver, vão saber que é possível, né? E a gente espera que isso seja um germe, né? Que eles entendam que é possível registrar seu cotidiano, que suas histórias não precisam ser perdidas, né? Então, para nós, acho que esse que é o impacto que a gente consegue enxergar assim imediato. Tudo que vier depois é benéfico e é assim uma honra para nós. Como foi pensada essa curadoria? Qual o objetivo de... A gente sabe que o cinema, ele por si só é apaixonante, né? E produzir, eu como estudante de jornalismo, tenho algumas experiências com documentário e a gente vê que quando existe essa prática de gravação, de roteiro, e quando a gente vê esse bebê nascendo, esse produto, a gente acaba tendo uma certa representatividade na nossa frente, assim, uma identidade construída com esses processos. Diante disso, eu queria que você falasse como que é realizada essa curadoria dentro do projeto. Existe essa intenção de formar novos talentos? Como que é essa perspectiva? Então, a escolha dos filmes, né, a gente pensou principalmente em filmes que dialogassem ali com o território, né? Então, por isso, na mostra principal, a gente leva o filme Betânia, né? Um filme premiadíssimo que trata do cotidiano de uma comunidade insular, né? E que também ali não tem energia, precisa conservar seu alimento no sal, né? Então, a gente entende que as pessoas conseguem enxergar ali algumas similaridades, né, ao que acontecia até certo tempo atrás. Fora isso, na outra mostra, né, de curtas, que é a mostra Cururupu em Cena, a gente vai levar filmes que têm como personagens pessoas de Cururupu, né? Então, assim, eles vão ver ali pessoas que certamente eles conhecem, né? Mestre Umbelino Pimenta, Dona Flor, Taquariana, que nasceu em Cururupu e ia para as ilhas desde muito tempo ali em barcos bem pequenos, né? Eles vão ver também o filme A Lenda do Rei Sebastião, que foi gravado na Ilha de Lençóis, também em 1979, né? E ali com pessoas moradores. Então, foi principalmente pensado para que eles conseguissem se enxergar, conseguissem se engajar, né? E para, além disso, né, a gente vai fazer uma oficina de produção audiovisual em comunidade, que vai ser uma oficina bem prática, onde a partir de smartphones, né, que é o que tem mais disponível ali entre as pessoas, a partir de smartphones, eles vão pensar roteiro, enquadramento, edição, e a gente está levando isso para que eles consigam, por causa de uma demanda, né, que eles nos apresentam, que é a demanda de como que a gente vai contar as nossas histórias dos mais antigos, né? As ilhas só têm ensino até o fundamental menor, então até certa idade, os adolescentes eles precisam sair de lá para ter sua formação, né? Então, assim, há uma preocupação de quem vai contar essas histórias, né, para que as histórias dos mais antigos não se percam. Então, essa oficina ela foi pensada para gerar também, né, um resultado ali por causa dessa demanda. Então, o projeto ele acaba enriquecendo a história, né, a cultura, não só do Maranhão, mas de todo o Brasil, por conta dessa representatividade, né? A gente espera que sim. Em relação a manter uma iniciativa como essa, a gente sabe que é desafiador, como você mesmo disse, do ponto de vista comercial, não é lucrativo, não é algo que produz frutos, né, financeiramente falando. Quais são os desafios mesmo no sentido prático de um movimento como esse? É difícil manter? É difícil manter. É difícil manter porque são equipamentos muito caros, né? Que necessitam de manutenção e que também precisam ser usados.
né? E para ser usados é preciso investimento para que a gente consiga rodar com esses equipamentos. O nome Solta na Maré, né? Ele já surge pensando em outros territórios, né? Então, esse nome já foi pensado para que ele possa se expandir para outros territórios. Solta na rua, solta na praça, solta na quebrada. Porque, assim, para além de ter a disponibilidade energética, essa não é a única questão de vários territórios. Às vezes aquela comunidade ali, ela tem energia elétrica dentro das casas, só que é uma rede extremamente comprometida e sobrecarregada. E aí, para você fazer um evento dentro de uma comunidade dessa, é preciso uma força-tarefa para você conseguir um ponto de energia ou mobilizar geradores, entende? E aí, quando a gente vem com essa estrutura, a gente tira tudo isso. A gente fica autossuficiente. Chega, monta, não impacta em nada na energia, na estrutura de energia desses locais, né? Desmonta e vai para outro lugar. Então, é preciso que as pessoas olhem para isso como um investimento sociocultural ambiental, né? E não só uma questão comercial. Pode ter também, né, até um certo retorno comercial, mas principalmente é para a gente entender que dá para fazer cultura também de maneira limpa, pensar, né, como que a gente faz também sem impactar ali naquele território, sem sujar, né? Para além disso, a gente vai para as ilhas pensando, né, na reutilização das coisas, né? Pensando em não deixar resíduos, né? Pensando em minimizar o uso de plástico. Então, assim, são várias questões aí que permeiam o Solta na Maré, que não é unicamente o uso da energia solar. Nicole, para quem tem a vontade, o desejo, a curiosidade de conhecer mais sobre o projeto, talvez visitar uma das amostras, como que faz? Onde a gente acessa? Conta pra gente aí. Tá, vocês podem acompanhar a nossa aventura, que vai começar no dia 24, termina no dia 28, nos instas, né, do projeto, que são o @poli.companhia, tá? @orgânicaprod e @maranhesa com 2 Zs, porque eu também tenho muito orgulho de falar, né? É uma iniciativa, é uma união de produtoras, né? De mulheres ligadas ao audiovisual, de mulheres ligadas à produção artística. Então, assim, para além da gente pensar, né, nesse pioneirismo do Maranhão com um evento totalmente movido à energia solar, a gente está pensando também a questão da liderança das mulheres dentro do audiovisual e da produção artística em si. Então, esse grupo de 10 pessoas é formado majoritariamente por mulheres, né? E o evento foi todo pensado também a partir desse olhar feminino no cinema. Muito bacana. Então, pessoal, sigam lá eles nas redes sociais, acompanhem. É muito importante que a gente realmente dê o valor merecido para iniciativas como essa, que não só proporcionam o fomento da nossa cultura, mas também proporcionam uma evolução, um desenvolvimento social em diversos âmbitos. E no Maranhão é extremamente importante que cada vez mais mobilizações como essa aconteçam. E eu queria dizer, né, que esse evento só é possível por conta da Lei Federal Paulo Gustavo, né, que é quem está fomentando a lei federal por meio da Secretaria de Cultura do Maranhão. Então, esse é um projeto que passou por edital, foi aprovado, né, e está acontecendo agora por meio dessa lei. Então, assim, que venham mais investimentos na cultura para que esses recursos realmente cheguem na ponta, cheguem em comunidades isoladas, cheguem em comunidades que não costumam receber eventos gratuitos, né? E o Solta na Maré, ele existe para isso, para ir para esses lugares que a gente quer ir. É isso. Pessoal, muito obrigado vocês que estão conosco aqui até o final. Nicole, foi um prazer receber você. Igualmente. Se você tiver mais algum agradecimento, alguma palavra, fique à vontade. A gente quer agradecer aos nossos apoiadores, né? Quer agradecer a Animarte, que é quem selecionou os filmes da nossa mostra infantil. A Animarte é uma referência nacional e internacional em eventos com filmes de animação, né? E são nossos parceiros. A gente quer agradecer também a EMAP, que está apoiando a gente aí na travessia. Então, assim, as empresas também que produzem esse evento, né? A Policompanhia, a Orgânica e a Maranhesa, é uma força-tarefa
para que isso aconteça, porque não é só da ordem financeira. Se a gente fosse pensar, né, que esse recurso dá para realizar isso, né, não daria. Mas aí com conversa, com amor, força de vontade, né, pensando que dá para realizar porque só o Maranhão tem abundância, é assim que esse evento está sendo realizado, pela força de várias pessoas e parceiros. Um exemplo do que a paixão pode mover, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigado vocês que estão conosco aqui até o final. Eu me chamo Marlan Levi. Até a próxima e tchau.